Lucas 17, versículo 29, diz assim a palavra: mas no dia, vou pegar contexto total aqui, o versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Queria que vocês guardassem aí essa última frase aqui. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Nosso assunto, irmãos, vai ser em torno... pode abaixar um pouquinho lá, está muito alto. Hoje o nosso assunto vai ser em torno dessa mulher de Ló. É um assunto importante, por quê, irmãos? Porque é um assunto escatológico. É um assunto que nos alerta sobre a volta de Cristo. Então nós vamos ficar bem atentos, irmãos, e nos atentarmos também para esse assunto que é de fundamental importância para as nossas vidas. É um assunto contundente, é um assunto despertador, é um assunto que nos faz refletir, porque essas palavras saíram dos lábios do próprio Senhor Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, essa mulher de Ló, irmãos, ela deve ser relembrada, porque é um assunto que fala da volta de Cristo. Nós temos dois quadros importantes na palavra de Deus, em Mateus e aqui em Lucas. Em Mateus, vocês se lembram que quando Noé entrou na arca, Deus julgou o mundo antigo, vindo sobre aquele mundo, mais ou menos 2 milhões de pessoas, o julgamento, todos morreram. Ele disse que iria dar cabo de toda a carne. Por quê, irmãos? Porque ele diz assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Presta atenção. Essa palavra que Deus disse para Noé e depois pediu para que ele construísse uma arca, era que Deus não estava encontrando resposta no ser humano. O Espírito vinha, falava, mas não havia uma resposta. Então o Espírito não pode agir num homem, numa mulher, que de fato são carnal. Carnal é você viver uma vida para este mundo, os interesses voltados para o mundo. Então Deus não tinha mais o que fazer com aquele povo. Noé achou graça diante do Senhor, era um homem justo. Então Deus pediu para que ele então construísse uma arca, ele e toda a sua família seria salvo. 8 pessoas. Presta atenção, irmãos, que no meio de 2 milhões de pessoas, segundo alguns estudiosos dizem, naquela época havia, na era pré-diluviana, 2 milhões de pessoas. Então, quando a arca foi construída, quando Noé entrou na arca, Deus fechou a porta, então Deus julgou aquele mundo. E ali, irmãos, havia mulheres grávidas, criancinhas de peito. Deus matou a todos. Deus é um Deus de amor? Claro que é. Mas Deus é um Deus de justiça. Deus fez tudo para o homem, e o homem hoje, nesses dias, não está respondendo ao Senhor, irmão. É muito sério. Então a história se repete. Agora, quando Deus disse que iria destruir Sodoma e Gomorra, depois nós vamos ver os textos, muito interessante. Quando Deus tirou Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, veio o juízo sobre aquela cidade. E todos foram destruídos, aqueles homens perversos, aqueles homens maus. Foram destruídos todos indistintamente.
Então Noé entrou na arca, uma figura de Cristo, e veio o dilúvio. Ló saiu de Sodoma e Gomorra, Deus julgou com fogo aquela cidade, porque não respondia a eles às demandas do Senhor. Agora, o que nos chama a nossa atenção é que Jesus disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, nós não sabemos o nome dela, poderia chamar Maria, Andressa, Viviane, não sei. Era a mulher de Ló, uma mulher ímpia e que veio perecer eternamente. Nós vamos entender hoje por que o Senhor Jesus Cristo, então, fez menção da mulher de Ló. Essa palavra aqui, lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos, ela é uma palavra muito interessante. Literalmente, ela significa manter na mente, guardar na mente. A mulher de Ló, ela tinha, como todos nós temos, irmãos, muitos privilégios. Eu vou falar para vocês quais eram os privilégios que a mulher de Ló tinha. Era tantos privilégios, irmãos, privilégios religiosos. Primeiro, ela casou com Ló. Ló era um homem piedoso. Depois nós vamos ver o texto de 2 Pedro 2, versículo 8. Ela casou com um homem piedoso. Abrão, o pai da fé, era o tio dela. Estão me compreendendo? A coisa é séria, irmãos. Era o tio dela. Então, comparada às mulheres daquela época, a mulher de Ló, ela era uma mulher assim que verdadeiramente ela era muito favorecida em todo aquele ambiente religioso. Agora, ela tinha muitos privilégios religiosos, mas ela pereceu apesar de todos os privilégios e quão favorecida ela foi. Ela era uma mulher muito abençoada. Ló, seu marido justo, Abrão, pai da fé, era o seu tio. Que coisa interessante, irmãos. Então, agora uma lição para nós aqui é muito importante, irmãos. Guarde bem isso. Não é de privilégio que nós precisamos. O que nós precisamos é da graça de Cristo nos sustentando, nos fortalecendo até aquele grande dia. Porque, queridos irmãos, os nossos privilégios hoje, eles são enormes, são muito grandes. O Senhor Jesus também mencionou a rainha de Sabá. Ele disse assim: no dia do juízo, a rainha de Sabá, ela vai se levantar contra esta geração e vai condená-la. Por quê? Porque ela saiu dos confins da terra, andou milhares de quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus, ele disse assim: e eis aqui quem é maior do que Salomão. Irmãos, hoje, trazendo para a nossa realidade, nós temos muitos privilégios, oportunidades e somos muitos favorecidos. Ouvimos a palavra de Deus. A nossa comunidade, nós nos reunimos aqui no templo pelo menos 3 vezes por semana. Às quartas, domingo de manhã e à noite. Às segundas, nós nos reunimos nos lares, como a igreja do Senhor. E durante a semana nós temos ministrado a palavra todos os dias à noite. Então é muito privilégio que o povo tem tido. Sem contar também que todas as ministrações são lançadas no YouTube, redes sociais. Então muitas pessoas podem nos ouvir. Estava conversando hoje com uns irmãos, estavam comentando que uma pessoa de lá do Japão ouviu as mensagens aqui e indicou um casal, uma mulher para frequentar aqui, de lá do Japão. Percebe? Então o evangelho está indo muito longe, alcança. Hoje você pode estar em qualquer parte do mundo, onde pega a internet, você pode ouvir as mensagens, percebe? Então nós somos muito favorecidos, irmãos. Agora um detalhe importante, irmãos: até quando nós vamos ficar como que muitas vezes
anestesiado num sono espiritual? Até quando nós vamos buscar as coisas de Deus, irmãos, e não o Deus das coisas? Porque nós queremos sempre ser favorecidos. Deus tem que me abençoar. Nós já somos abençoados, irmãos. Aliás, segundo Jeremias 32, a palavra vai dizer que Deus não faz outra coisa a não ser abençoar o seu povo. É bênção em cima de bênção, até nos momentos que são de fato de tribulação, sofrimento e dor. Deus transforma tudo aquilo em bênção para nós. Que Deus maravilhoso é esse! Então, queridos, essa expressão aqui, lembrai-vos da mulher de Ló, ela é muito significativa. E Ló, apesar de ser um homem, ele fez um homem justo. Quando Abraão e Ló, os seus funcionários, começaram a brigar por causa do gado que tinha aumentado bastante, porque onde tem um filho de Deus, a coisa vai cada vez mais abundar, vai prosperar, porque tem a bênção do Senhor. Eles começaram a discutir. Então Abraão disse para Ló: Ló, não tem mais jeito de nós caminharmos juntos. Está havendo muita briga entre os meus liderados e os seus, porque o gado tem aumentado bastante. Então eu quero que você escolhe um lugar onde você vai colocar seu gado, para apacentar o seu gado. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Então escolhe. Agora Ló fez uma coisa muito errada. Ele escolheu segundo a sua vista. Ele viu aquelas campinas. Ele disse o seguinte: aqui é um lugar ideal para eu criar os meus gados. Ele escolheu segundo a vista e foi armando as suas tendas. Quando ele se deu conta, estava dentro de Sodoma e Gomorra. Abram comigo, irmãos, por favor, em Gênesis capítulo 13. Vamos dar uma olhada aqui. A história de Ló começou aqui. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 11. Aqui que fala da separação entre Ló e Abrão. Diz assim no versículo 11: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então veja aqui onde que Ló ele foi cair, dentro de Sodoma e Gomorra. Queridos, nós sabemos que existem poucas advertências nas escrituras mais solenes do que essa aqui. Lembrai-vos da mulher de Ló. E a mulher de Ló, ela professava uma religião. Seu marido era um homem piedoso. A palavra vai dizer que Ló, quando estava ali em Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz lá em 2 Pedro 2, versículo 8, que ele afligia a sua alma por ver o procedimento libertino daqueles insubordinados e daqueles homens que pecavam grandemente contra o Senhor. Mas ele estava dentro de Sodoma e Gomorra. Era uma perversidade pura, meus queridos irmãos. Como aconteceu recentemente lá nos Estados Unidos, um grupo de pessoas, mais ou menos umas 70 pessoas, eles quiseram viver sem lei. Pegaram aqueles trailers e foram no deserto, levaram geradores para gerar energia, e ali fizeram como que uma mini cidade, num território meio deserto, e ali eles viviam na mais pura promiscuidade, viver sem lei. Poderiam dar cavalinho de pau com o carro nos arredores, poderiam correr, poderiam andar nus, trocar de esposas. Era uma perversidade tamanha, queridos. E Jesus ele faz uma advertência muito interessante, que como foi nos dias de Ló, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Queridos, vamos colocar Sodoma e Gomorra com os nossos dias. Vamos pegar nossa pequena cidade aqui, irmãos. Olha, é algo que nos assusta.
A perversidade está reinando de uma forma assustadora. Tem um amigo meu que mora lá na Espanha, o nome dele é Marcelo. Ele é ex-jogador de futebol e está treinando uma equipe lá agora. Ele disse para mim recentemente: Cláudio, aqui na Espanha, não só na Espanha, mas quase toda a Europa, a perversidade está reinando. Aqui nunca se viu tanta promiscuidade sexual. É uma coisa assim, está ficando muito nojenta, não dá nem para viver mais aqui, está terrível, está difícil para criar as nossas crianças aqui. A influência é muito grande, percebe? Na nossa cidade, irmãos, pasmem, o que está acontecendo de divórcio por causa de adultério é uma coisa fora do comum, irmãos. Cidade bem pequenininha que é a nossa aqui. Agora imagina São Paulo, onde algumas pessoas relataram, basta você ver nas redes sociais, jornais, que nas boates em que as pessoas frequentam, eles fazem sexo ao vivo no meio de todo mundo. Irmãos, o que está acontecendo com este mundo? Graças ao Senhor, isso por um lado é entristecedor, mas por outro lado é um indício de que nós estamos na última volta do ponteiro do relógio de Deus. Ele está vindo buscar a sua igreja, irmãos, e Deus tem separado um povo para si. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Ele não foi falar com Ló. Ló era seu filho também, era piedoso, era justo, ele afligia sua alma por causa do comportamento libertino daqueles sodomitas, homem com homens, mulheres com mulheres, é uma promiscuidade terrível. Isto aqui, irmãos, pesou muito no coração de Deus. Deus julgou este povo. Irmãos, nós estamos vivendo pior do que os dias de Sodoma e Gomorra. Olha ao derredor de vocês. Homens casados saem com mulheres casadas e isso se tornou público de todo mundo. É normal, é muito comum. Pode ser comum, mas não é normal, irmão. Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para uma vida de separação para Ele. Este mundo, irmãos, vai ser julgado. E assim que chegar o pecado do povo, a tampa da panela, porque não tem mais aonde as pessoas pecarem. O que se vê, irmãos, é juízes aceitando suborno. É tanto engano no meio do povo evangélico, tantos absurdos são feitos em nome do Senhor. É algo assim que nos assusta bastante. Hoje as pregações são voltadas para as necessidades das pessoas, não são voltadas para uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, uma vida de cruz, viver uma vida crucificada. Este mundo está cada dia mais perdido e se atolando no seu lamaçal de pecado. Infelizmente, isso tem sido muito difícil. Queridos, você já parou para pensar em seus privilégios? Nós temos, já disse aqui, me referi anteriormente, 3 reuniões por semana. Irmãos, o que nos entristece é que muitos ainda não fazem conta. Há uma instabilidade espiritual. Irmãos, vamos pensar o seguinte. Eu quero que você responda essa pergunta no seu coração. Se Jesus Cristo voltasse hoje para buscar a sua igreja, do jeito que você se encontra hoje, você está preparado para encontrar com Ele? Você está preparado para ser colocado diante do Senhor e ouvir aquela voz: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo? Ou você tem dúvidas? Ou talvez você vai ouvir aquela palavra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, até quando? Até quando nós vamos ficar com os pés em 2 canoas? Até quando vamos cochear em 2 pensamentos? Até quando nós não vamos levar o Senhor mais a sério, viver uma vida que o serve?
Nós fomos chamados para servir a Cristo, mas nós queremos que Ele nos sirva e venha satisfazer as nossas necessidades. Cristo é nossa vida, Ele é suficiente para mim e para você, irmão. Ele tem nos revestidos de poder para pregarmos o Evangelho. E o que nós temos feito, irmãos? Qual é a nossa pregação? A nossa pregação é a seguinte: eu comprei um novo carro, comprei uma nova casa. Olha, essa semana foi muito dura para mim. Essa semana, estamos muitas vezes envergonhando o nome do Senhor. Nós queremos poder disso e daquilo para aparentemente viver uma vida espiritual com distintivo de cristão. Essas pessoas não vão entrar, irmãos. Lembre-se da mulher de Ló. Tantos privilégios religiosos ela tinha, mas ela não descansou na pessoa de Cristo. As pessoas hoje em dia não estão se importando. Jesus contou uma parábola muito linda sobre as bodas do Cordeiro, que ele pediu para que saísse e convidasse todos para vir à festa do seu filho. Então, o que foi que aconteceu? No dia da festa, a palavra fala em Mateus 22, versículo 5, eles não se importaram. Por quê? Um foi para o seu campo, cuidar dos seus negócios, outro foi cuidar da sua lavoura, foi cuidar de uma série de coisas, menos do convite que o Senhor da glória havia feito para uma festa. Bodas fala de casamento, não quiseram participar de festa. As pessoas, a exemplo da mulher de Ló, não querem uma festa espiritual celestial, querem uma festa humana carnal, onde eles extravasam as suas angústias numa forma de que está tudo bem, nós estamos celebrando, nós estamos comemorando. E se ele voltar? Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela tinha um marido piedoso, um marido justo. Ela era a sobrinha do pai da fé e, no entanto, pereceu eternamente. Não é os privilégios, irmãos, que vai nos fazer de nós verdadeiramente novas criaturas. Não é por nós frequentarmos a reunião da igreja sem respondermos o Senhor, não significa nada, irmãos. O Senhor quer sim, deseja, Ele fez essa unidade para nós ouvirmos a palavra, mas colocarmos em prática de uma forma consistente, na suficiência, na dependência dEle. Então, queridos, essa aqui, lembrai-vos da mulher de Ló, é uma advertência solene. Se nós pensarmos que foi o Senhor Jesus Cristo quem a citou, lembrai-vos da mulher de Ló. O que me chama a atenção é que Jesus não pediu para nós lembrarmos de Abraão, de Jacó, nem de Isaac, nem de Ana, nem de Ruth. Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló, que ela tinha tudo para se tornar uma filha de Deus, mas apesar de tantos privilégios religiosos que ela tinha, ela virou as costas para o Senhor e olhou para o mundo. Sodoma e Gomorra, ela foi transformada numa estátua de sal. Hoje, irmãos, a coisa, vocês acham que é diferente? Claro que não. As pessoas querem os privilégios, se sentem bem no meio do povo de Deus, mas, irmãos, são tímidos, não dão um passo adiante, não dão um passo à frente. Então, lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está apontando aqui para uma alma que se perdeu para sempre. E ele sempre vai conclamar: lembrai-vos da mulher de Ló. Essa palavra lembrai-vos significa estar lembrando sempre, guardar na nossa mente isso aqui. Estão me compreendendo, irmãos? Agora, irmão, se você de fato já nasceu de novo, tem a vida de Cristo, não olhe para trás. Infelizmente, irmãos, nessa caminhada cristã, muitos, a exemplos da mulher de Ló, têm olhado para trás. Eu queria que os irmãos abrissem comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, Lucas 9, versículos 61 e 62. Vamos ler dois versículos aqui que são bastante contundentes e também nos chama a nossa atenção. Lucas, capítulo 9,
versos 61 e 62. Está escrito assim: porque aqui, irmãos, o contexto, algumas pessoas queriam seguir o Senhor. Então chega no versículo 61, ele diz assim: outro lhe disse, ao chamado de Jesus, né? Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Essa palavra aqui, irmãos, primeiro, ela não está aqui por acaso. A intenção daquele que queria seguir o Senhor, às vezes ela se relaciona muito conosco. Nós queremos servir o Senhor, mas primeiro, a nossa prioridade não é o Senhor. Se é o Senhor primeiro, é primeiro o Senhor, depois todas as outras coisas. Então, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Olha o que Jesus respondeu no verso 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém, irmãos, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você está me compreendendo aqui, irmãos? Isso aqui é um assunto fundamental para os nossos dias. Quando nós colocamos a mão no arado, é para nós irmos para frente e não olharmos para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Estão me entendendo aqui, irmãos? Então, primeiro, Cristo, Ele precisa ter a primazia em nossas vidas. Se Cristo não for o primeiro, irmãos, tudo será primeiro na nossa vida. A nossa família vai ser primeiro, os nossos negócios serão primeiros, e nós queremos que Deus nos abençoe. Lembre-se da mulher de Ló, ela tinha muitos privilégios, no entanto, ela não tinha o Senhor como primeiro. Quando aqueles anjos foram dar recado para Abraão e falou com ele, queridos, no primeiro encontro ela estava lá também, e deve ter visto isto, deve ter se encontrado com aqueles 2 anjos também e visto comunicar com Abraão, que iria destruir Sodoma e Gomorra. Estão me compreendendo, irmãos? Então, ela participou, teve muitos privilégios, e nós, irmãos, também temos tantos e tantos privilégios, mas será que esses privilégios vai nos levar a algum lugar? Não. Você precisa, eu também preciso, de crer e ficar crendo até crermos de fato e de verdade. Agora, irmãos, quais são as lições que a mulher de Ló pretende nos ensinar para cada um de nós nessa oportunidade? Nós vamos extrair aqui algumas lições da vida dessa mulher. Eu tenho certeza que a sua história, ela está cheia de instruções úteis para nós, a igreja do Senhor. Então, são inúmeros os privilégios religiosos nos quais a mulher de Ló, ela desfrutou, e mesmo assim, ela de fato não descansou, ela não creu. Irmãos, um detalhe que nos chama a nossa atenção na mulher de Ló é a incredulidade. E nós temos muitos alertas na palavra de Deus sobre a incredulidade. Cuidado com a incredulidade. Uma pessoa que ela é incrédula, ela durante a semana ela nem vai ler a Bíblia. Ela vai deixar só final de semana, ou quando surgir algum problema, ela vai buscar lá, Senhor, abra aqui, abra colar. Não. As pessoas que creem no Senhor, ela vai ter uma devocional nas primeiras horas da manhã com a palavra de Deus. Quando nós não fazemos isso, dia a dia nós estamos sendo alimentados com as coisas deste mundo, agitação, eu tenho que fazer isso, preciso fazer aquilo, é tanta correria. Isso rouba o nosso tempo. Isso vai sufocando a palavra de Deus, que Jesus disse assim: os cuidados deste mundo sufocam a palavra de Deus. Então, muito cuidado, meus queridos irmãos, com a incredulidade. E tem uma advertência aqui, bastante significativa. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13. Olha que interessante, irmãos. Olha o alerta que nós temos da palavra de Deus para nós, a sua igreja. Então devemos atentar para este ponto aqui. Porque, irmãos, quando
aparece a palavra cuidado. Na palavra de Deus, nós devemos levar em conta, considerarmos de uma forma bastante cuidadosa. Devemos nos aferrar a isso. Diz assim, Hebreus 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos. Está escrevendo para irmãos, não para o mundo. O Senhor não tem nenhuma mensagem para o mundo. O Senhor tem uma mensagem para a igreja. O Senhor não tem um alerta para o mundo. O Senhor tem uma alerta para a igreja. O Senhor não tem uma exortação para o mundo. O Senhor tem uma exortação para o seu povo. Então, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós, seja aqueles que estão espiritualmente mais maduros, espiritualmente menos maduros, aqueles que creram agora, então, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, o que nos afasta de Deus, irmãos? É a incredulidade. Aí ele diz assim no verso 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então é o seguinte, a incredulidade, ela tem uma evolução aqui muito interessante, irmãos. Essa palavra endurecimento do pecado é aquela mesma que Paulo usou lá sobre uma consciência, quando é queimada com ferro, cauterizada. Cuidado, porque quando nós deixamos de crer no Senhor, na sua palavra, Satanás nos afasta do Pai. Então, a incredulidade nos afasta de Deus, ou seja, a gente não se importa tanto quanto deveria. Então, aí vem um endurecimento, aí vem uma cauterização na nossa mente, porque o pecado engana. Estão me compreendendo, irmãos? O perigo que é isto aqui, por isso que tem muitos cristãos aí desanimados, fracotes, e estamos vivendo uma geração de cristãos fracos, que não têm compromisso com o Senhor, que vivem uma vida para eles mesmos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha os privilégios que eles tinham. Irmãos, o que Deus pode mais fazer para nós, irmãos? Para juntar o seu povo, para reunir o seu povo, para que através da nossa convivência, da nossa unidade, possa gerar simpatia, não para atrair o mundo, para que eles vejam em nós algo diferente. O mundo aí fora vai nos conhecer e reconhecer que Cristo está no nosso meio se nós tivermos amor uns pelos outros. Deus providencia esse ambiente para nós tão gostoso. Piso novinho, ar-condicionado. O que Deus pode fazer mais para nós, irmãos? Tantas carícias, tanto carinho, tanto amor por nós, e muitos não se importam, porque tem outras coisas para fazer. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela pereceu eternamente, embora estava dentro ali do pai da fé, era parente de Abraão. Imagina só, irmãos. Ela era esposa de Ló e veio a falecer. Não, meu marido é cristão, eu vou entrar junto com ele porque eu estou com ele. Não vai entrar, não. A salvação é pessoal e individual. Muitos maridos, esposas, deixa aqui a esposa aqui e vai embora para casa. Misericórdia! Lembrai-vos da mulher de Ló. É um alerta aqui, irmãos. Estou falando aqui para meter medo em ninguém, não é o nosso objetivo, mas porque, irmãos, a morte na minha e na sua vida ela é iminente, qualquer hora você pode pifar. Teu coração é fraco, diz a palavra de Deus. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, qualquer instante você pode vir a falecer. E depois? Tua vida, a minha vida aqui é muito passageira nesse mundo, irmãos. Olha só os cabelos grisalhos, muitos deles já se perderam, né? As dores começaram a vir, não é assim? Irmão Toninho, não está sentindo aquelas dores já não? Eu tenho muitas nas costas, né, Joveno? Aquelas dores terríveis, que minhas articulações estão doendo, indícios da morte. Você é fraco, você vai morrer. Você está preparado para encontrar com teu Deus? Lembre-se da mulher de Ló. Este é um alerta que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, a sua igreja. Irmãos, sabe aqueles que vivem aquela vida boa, mansa, gostosa, prosperidade? Eles não vão querer o Senhor, não vão querer Deus. Jó já havia dito isso a respeito deles. Abram aqui, por favor, em Jó, capítulo 21. Olha que texto, irmãos, que nos chama muito a nossa atenção. Jó, capítulo 21,
versículo 13 a 15. Olha que interessante. Jó aqui está descrevendo a vida próspera dos homens perversos. Homens perversos não é aqueles homens que matam, que roubam, que estupram, não é aqueles homens bandidos, ladrões, assassinos, não! São pessoas boas, são pessoas de moral ilibada muitas vezes, mas que não querem o Senhor. Olha só, Jó capítulo 21, versículo 13, diz assim: passam eles os seus dias em prosperidade e em paz desce a sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? São aqueles, irmãos religiosos, que vão buscar as igrejas na época da Páscoa, quando casa seus filhos. A época de Natal, temos que ir para a igreja, né? Aquela coisa toda. Gente do céu, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos, os privilégios não nos afiançam a entrar na glória. Para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Tem que crer que você morreu e ressuscitou com Cristo, que Cristo é a sua vida e viver uma vida de perseverança. Senão, vai perecer como a mulher de Ló. Irmãos, não adianta termos o privilégio de conhecermos o Evangelho da Graça e não respondermos a ele como a mulher de Ló assim o fazia. Citar para vocês um exemplo aqui, daqueles que de fato conhecem o Evangelho e não obedecem ao Evangelho, vão perecer a exemplo da mulher de Ló. Abram em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 7. 2 Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 em diante. A Bíblia, ela diz assim. Vamos ler aqui, irmãos, com muita atenção, muito cuidado, porque é a palavra de Deus. Olha só. E a vós outros que sois atribulados, claro, todo filho de Deus, ele passa por tribulações. Alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Agora, presta atenção no versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, esses são os ímpios, são os perversos, são os pecadores. E contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Tanto o ímpio como aqueles que conhecem o Evangelho, que sabem que o Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo, e para que você seja salvo, você foi incluído na morte e ressurreição de Cristo, esses conhecem o Evangelho. Agora, mas não obedecem, mas não respondem às demandas do Senhor. O que vai acontecer com eles? Versículo 9. Estes que conhecem o Evangelho, mas não obedecem, estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Irmãos, isso é muito sério. Lembre-se da mulher de Ló. Eterna destruição, irmão. Que mais? Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, o privilégio que muitos têm em conhecer o Evangelho e não obedecê-lo, sofrerão destruição de eterna perdição. Isso é muito sério. Então, irmãos, não brinque com o cristianismo. É séria a palavra de Deus. Nós estamos vivendo épocas em que a palavra de Deus tem sido muito rara. O que se tem é pregações usando a Bíblia para trazer uma série de promessas fúteis para as pessoas. Mas, irmãos, Evangelho da Graça, Cristo e a cruz, uma vida de cruz, essa mensagem, infelizmente, tem sido esquecida no meio do povo de Deus. Infelizmente, isso é muito triste. Então, lembre-se da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela tentou salvar a sua vida,
mas a perdeu. Então, a primeira lição é que quando chegar a hora de fugir, fuja, não volte atrás, não olhe para trás, irmãos. Isso é corroborado lá em Marcos capítulo 13, versículo 15 e 16, quando Jesus ele disse assim: olha, se você estiver no eirado da sua casa e vier voltar o Senhor, não volte lá para retirar alguns bens teus. Não volte, não olhe para trás, não fique preso às coisas dessa vida, não fique preso a este mundo. Lembra daquela linda advertência de 1 João 2, versículo 15? Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Lembre-se da mulher de Ló. Por que ela olhou para Sodoma? E ela foi advertida: vocês não olhem para trás. Ela olhou para trás. Por quê? Porque o coração dela estava lá em Sodoma e Gomorra. E por causa dessa desobediência, Deus diretamente a fulminou, transformando-a em uma estátua de sal. E pereceu eternamente. Irmãos, não devemos brincar com coisa séria. A obra que Cristo fez na cruz é séria. Deus tem uma palavra séria. Não é para nós brincarmos de cristianismo. É para nós levarmos o nosso cristianismo mais a sério. Irmão, nós perdemos tanto tempo com tantas coisas que de fato não traz edificação nenhuma. Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, versículo 31, vocês que usam as coisas do mundo, usam sim, mas como que se não usassem. Não se prendam aqui, porque nós fomos arrancados deste mundo pela raiz e fomos plantados em Cristo, nele radicados. Ele disse assim, Colossenses 2, 5 e 6, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Ande pela fé, ligado no Senhor e na sua palavra, para não perecer. Eu me entendo, você também entende que naquela época, nesse contexto em que vivia a mulher de Ló, o conhecimento de Deus estava muito limitado. Eles não tinham Bíblia, não tinham palavra, mas estava limitado a umas poucas famílias que eram favorecidas, no caso de Abraão e Ló. A mulher de Ló, ela foi muito favorecida, irmão, mas a maior parte dos moradores daquela época estavam vivendo em trevas, em ignorância, superstição, viviam em pecados, não tinham conhecimento de Deus, entendeu? Então Deus chamou a Abraão. Agora, se nós pararmos para pensar, comparada a milhares de criaturas semelhantes a ela em sua época, a mulher de Ló era uma mulher muito, mas muito favorecida, mas ela não levou o Senhor em conta. Ela tinha um marido piedoso, Ló, 2 Pedro 2, versículo 8. Abrão era o pai da fé, era o seu tio. A fé, o conhecimento e as orações destes dois homens justos não eram segredos para ela. Mas o que foi que aconteceu? Ela, de fato, não creu. Ela viveu como que uma vida do jeito que ela achava melhor. Talvez ocupada em muito serviço, em muitos trabalhos, achando que muitas vezes, como muitos de nós, eu faço tanto trabalho para a igreja, né? Então Deus vai reconhecer isso. Não, irmão. Todo o trabalho que nós fazemos para o Senhor, a palavra fala em Hebreus 6, versículo 10, que o Senhor não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. Vamos ter a nossa recompensa. Mas muitos têm uma metodologia de vida cristã que foi conceituado na sua mente por eles mesmos, que fazendo assim, eles vão crescer espiritualmente, vão alcançar o Senhor. Não é assim, irmão. Às vezes nós ficamos tão cansados, porque nós fazemos coisas que Deus não pediu para nós fazermos. Às vezes é o pastor que manda, a pessoa vai lá e faz, e eu não queria fazer, mas o pastor mandou. Para com isso, irmãos. Consulte o Senhor. Quando você tem essa disposição, né? Eu vou ver a palavra, Senhor, na sua casa, fala, Senhor, naquele momento de intimidade tão gostoso, né? Você é tocado pelo Senhor, vive uma vida devocional com Ele. Senhor, eu quero servir a Cristo. Qual é o meu lugar no corpo de Cristo? Eu sou pé, eu sou unha, eu sou... O que eu sou no corpo de Cristo?
aí Ele vai trazer ao seu coração a sua função no corpo de Cristo. Irmãos, é isso, irmãos. Mas nós não buscamos isso, nós queremos sempre receber coisas de segunda mão, nós queremos estar debaixo de doutrinas, de regras, de mandamentos, e de não faça isso, não faça aquilo, e não pode usar calça comprida, não pode rapar a perna, não pode cortar o bigode, não pode cortar o cabelo. Meu Deus, as pessoas amam e gostam disso, achando que vai ganhar alguma coisa do Senhor, mas não vai. Outro detalhe, tem mais um alerta que o apóstolo Paulo fala para nós aqui. Abra, por favor, a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. 2 Coríntios 6, 1 e 2. De novo, este alerta aqui que nos chama muito a nossa atenção para um fato tremendo. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Irmãos, lembrem-se da mulher de Ló. Ela tinha tantos privilégios, mas não recebeu. E a mesma advertência é dada para mim e para você aqui através do apóstolo Paulo. Nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Por que Paulo escreveu aqui? Para que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque há uma grande possibilidade de nós recebermos a graça de Deus em vão. Ou seja, temos a graça, fomos salvos pela graça, mas nós não correspondamos a esta graça. Nós não usamos ela como nosso suporte. Queremos fazer as coisas na base do nosso esforço, do nosso muque, da maneira que nós achamos que é certo. Somos muitas vezes independentes da graça. Cuidado, irmãos, para não receber a graça de Deus em vão. Aí ele diz no verso 2, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Está vendo aqui, irmãos? É impossível que aquela mulher de Ló, ela tenha habitado em tendas com eles ao longo de muito tempo e não teve ali um contato com o Deus de Israel através da vida daqueles homens. É impossível, irmãos, isso. Porque se fosse impossível, Deus não teria tirado ela de lá também. Tirou. Mas o coração dela estava lá no mundo, não estava no Senhor. Ela não creu naquilo que Ele havia dito. Lembra quando Deus disse para Adão e Eva, no dia em que dele comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Eles, antes de Adão pecar, por que Adão pecou? Porque ele foi incrédulo. E todo incrédulo é um desobediente, não confia naquilo que Deus disse. Deus disse que eles iriam morrer. Então, porque Adão não creu, ele comeu. Então, antes de Adão pecar, ele foi um incrédulo, porque ele não creu naquilo que ele disse. A mulher de Ló, da mesma forma, ela não creu naquilo que aqueles homens disseram para ela. Abram comigo, por favor, em Gênesis capítulo 19, que retrata toda essa história aqui da mulher de Ló. É um assunto inesgotável também, irmãos. Gênesis 19, a partir do verso 14, diz assim: olha que até os seus genros, eles gracejavam, eles achou que Ló estava fazendo brincadeira. Veja aqui o versículo 14, Gênesis 19, verso 14. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, esse achismo está em todos os lugares. Eu não acho que é assim não, eu não acho que é dessa forma, eu acho que é de outra maneira. Você tem que achar, vai achar no inferno. Ou você é sim, ou você é não. Ou você é quente, ou você é frio.
Acharam, porém, que ele gracejava com ele, que ele estava brincando com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, e para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, olha aqui os 2 anjos, o que eles fizeram? Pegaram os homens pela mão, a ele e a sua mulher, e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Meu irmão, acho que ele não apenas advertiu, mas pegou eles pela mão, a mulher de Ló, e tirou-os de lá, e disse: não olhes para trás. Percebe, irmãos? E depois ela, por não crer nessa palavra, olhou para trás, porque o mundo estava no coração dela. Ela foi transformada numa estátua de sal. Que tristeza. Olha o versículo 23 aí, desse mesmo capítulo. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Está vendo aqui, irmãos, que coisa mais triste? Deus disse: não olhe para trás, e pegou e os tirou daquela cidade. Irmãos, vamos, com a ajuda do Senhor, verificar algumas lições importantes que para nós, como igreja do Senhor, eu quero que os irmãos guardem isso muito bem em vossas mentes. Escute com bastante atenção. O mesmo evangelho, irmãos, o mesmo evangelho que vem ao mundo com as novas de tão grande salvação, quem crer no evangelho e for batizado será salvo, ao mesmo tempo proclama: quem, porém, não crer será condenado. Isso não faz nos lembrar da mulher de Ló? Tinha tantos privilégios. Irmãos, eu fico às vezes pensando o seguinte: tem algumas pessoas que estão fora aqui da nossa cidade, estado, de outras comunidades, espalhadas pelo Brasil. Eu recebo constantemente, irmãos, e-mail, WhatsApp, dizendo o seguinte: irmão Cláudio, não tem aqui na nossa região ou nos arredores uma comunidade onde pregue a verdade? Eu já visitei 25 comunidades, não encontrei nenhuma que pregue. Meus irmãos, o povo estão morrendo de fome pela palavra, e não há palavra. Pessoas que moram Rio Grande do Sul desejam vir congregar conosco aqui. Aqui não tem uma comunidade, aqui não conhece aqui por perto. Não tem, irmão. Uma irmã lá em Resende tem escutado as nossas mensagens: pastor Cláudio, não dá para vocês começarem um trabalho aqui? Falei: nós vamos mandar sim, logo logo o irmão Sérgio aí para abrir um trabalho aí, continuar lá em Resende, lá no Rio de Janeiro, lá debaixo de foguetório, não é assim? Um pastor amigo meu, pastor Dirceu, ele começou um trabalho muitos anos atrás lá na Rocinha, irmãos, para trabalhar com criança. Para ele entrar naquela Rocinha, o que fizeram com ele? Ele foi com a bolsa, umas bíblias, etc., colocaram uns trabucos dentro da boca dele. Você está aqui para nos espionar, os traficantes. Não, eu quero começar um trabalho com as crianças, quero falar com o chefe de vocês. Foram lá e levou tanto tapa na face, puxão de cabelo, chutaram o bumbum dele, colocaram faca na garganta dele, e ele está lá hoje, uma comunidade, crianças, uma família, e ele intercede por aqueles que são condenados à morte pelo tribunal do crime, e muitas vezes ele tem tirado da mão, salvo da morte, para conhecer o Senhor.
Queridos irmãos, que coragem! Nós temos liberdade para pregar o Evangelho nessa cidade e nós ficamos com vergonha. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Pessoas novinhas estão perecendo, indo para o inferno. E nós, irmãos, vai ser cobrado de nós, irmãos. Então, queridos, guarde bem isto em sua mente. Você está despreocupado com o advento da segunda vinda de Cristo? Está despreocupado ou você tem preocupação? É lamentável, mas muitos estão despreocupados. Eles vivem como os homens de Sodoma e Gomorra. Eles comem, bebem, plantam, constroem, casam, trabalham, vivem uma vida ilibada, não querem o Senhor. Agora, se você também é alguém desse tipo, eu lhe digo para você, lembre-se da mulher de Ló, que tinha todos os privilégios e, no entanto, não creu. Queridos, guarde mais isso aqui na sua mente. Você é indiferente e frio com relação ao seu cristianismo? Tem misericórdia da sua alma. Não perca tempo, irmão. Não perca tempo, não perca tempo. É lamentável, mas muitos o são. Frios, fracos, covardes, com vergonha de Cristo. Isso é lamentável, vergonha. Eles se esforçam a continuar sendo amigos dos prazeres do mundo e ter as amizades do mundo, do que ter uma amizade consistente com os seus irmãos em Cristo Jesus. Amigos de Deus e também amigos de riquezas, não é assim? Agora, se você é alguém desse tipo, eu hoje lhe digo, tenha cuidado, lembre-se da mulher de Ló, que tinha tantos privilégios e não levou ele de fato a sério. Se você de fato tem cocheado entre dois pensamentos, está disposto a voltar para o mundo, será que às vezes não é isso? Deus quer que nós sejamos ou quente ou frios. Não fique no meio termo. Hoje eu sou cristão, amanhã eu estou no mundo. Não se sabe. Deus diz que está a ponto de vomitar-nos da boca. Ou você toma um posicionamento, ou você é quente, ou você é frio. Morno, você vai perecer eternamente. Igual eu disse uma vez para uma sobrinha minha: você quer curtir a vida? Vá curtir. Quer curtir o mundo? Vai curtir. Mas lembre-se, você vai para o inferno muito feliz. Arrumou um abrigo com a família inteira. Mas precisamos de falar a verdade. Lembre-se da mulher de Ló. Você está descansado nos seus privilégios religiosos? Muitos estão, irmãos. Muitos estão. É lamentável, mas muitos estão. Eles desfrutam da regularidade das reuniões das igrejas, mas o que de fato eles estão repousando é na borra do seu vinho. Borra do seu vinho. Eles parecem estar ricos e abastados, sem precisar de coisa alguma. Mas lembre-se, tenha cuidado, lembre-se da mulher de Ló. Ela se esqueceu do Senhor, o coração estava no mundo, pereceu, irmãos. Que adianta nós conhecermos o Evangelho? Que adianta nós, às vezes, ficar com a Bíblia dominicalmente, mas se durante a semana ela está lá guardada lá, pega, não tem tempo para ler, não tem tempo para orar, não tem tempo, não tem, aí vai ouvir do Senhor: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, para onde que vai? Para as trevas exteriores. Ali, irmãos, haverá muito sofrimento, ranger de dentes, e trevas, e é pelos séculos dos séculos dos séculos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, aqueles irmãos do passado
não puderam entrar em Canaã, na plenitude de Cristo, porque foram incrédulos. Mas o Espírito continua sempre dizendo, naquelas 7 igrejas do Apocalipse, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abre os ouvidos, fala: Senhor, faz-me de mim, como fez o São Francisco de Assis, um instrumento da vossa paz. Aí ele começa a mudar, a transformar. Irmãos, é tão maravilhoso ter comunhão com o Pai. É um reino para o qual nós fomos chamados, um reino do Filho do seu amor, o reino onde não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É um reino onde na presença dele há plenitude de alegria e na sua destra delícias perpetuamente. Infelizmente, irmãos, muitos que estão no inferno hoje, talvez lá eles estão tendo arrependimento agora, aqueles que estão descendo talvez agora, porque cada 2 minutos morre uma quantidade de pessoas por dia, e a grande maioria sem o novo nascimento. Talvez agora comece o arrependimento deles, mas agora é muito tarde. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Irmãos, lembrai-vos da mulher de Ló, e que o Senhor faça com que, pelo seu Espírito, Ele fixe essa lembrança da mulher de Ló em nosso pensamento, para nós sermos advertidos diariamente. E que Deus continue falando aos nossos corações. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse tempo de reflexão na palavra. Obrigado, Pai, pelos alertas tão contundentes que temos na Tua palavra. O Senhor é um Pai tão maravilhoso, um Pai tão pronto a nos perdoar, um Pai que já fez tudo por nós, um Pai que já nos levou a morrer no corpo de Cristo ali naquela cruz, e fomos ressuscitados para viver em novidade de vida, e pela fé nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Agora, Pai, nos encha com Teu Espírito Santo, aumenta a nossa fé, vivifica-nos para que possamos invocar o Teu santo e bendito nome, Pai, e leva-nos guardados para os nossos lares, nos dê um dia de celebração, de festividade. Obrigado, porque até aqui o Senhor nos abençoou, e é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.